Recentemente, o bispo suíço Wander, que reside atualmente na Fraternidade São Pio X, fez uma importante declaração. Ele abordou a questão da crise atual e, abordando a partir de Paulo VI, em seguida Bento XVI, em seguida Papa Francisco, a Fraternidade São Pio X, a perseguição do qual é objeto os fiéis que seguem a tradição. Em seguida falou da solução e no final fez um pedido ao Santo Padre para que ele desse o alimento espiritual às almas que não têm, que estão sedentas desse alimento e não o recebem. Aparentemente, esta declaração é tradicional. Ela é em defesa de Dom Lefebvre, da tradição, e, no entanto, nós devemos notar que ela contém algumas contradições, sobretudo em torno do Papa Bento XVI. Ele faz um grande elogio da posição de Bento XVI, que teria tentado sanar, retificar, trazer uma solução ao grande sofrimento interno da Igreja, causado pela Missa Nova, instituída por Paulo VI. E Bento XVI teria, então, através do seu moto próprio, trazido uma solução. Infelizmente, temos que notar que esse moto próprio de Bento XVI, ele encerra uma contradição que, em vez de ajudar a encontrar um remédio, ele agrava o mal, pois ele põe a Missa Nova como a missa oficial do rito romano e relega a missa de sempre à posição de uma missa extraordinária, no sentido de que ela será rezada excepcionalmente, será rezada raramente e será objeto só de uma concessão. Embora o bispo Wander não concorde exatamente com essa posição, essa é a posição do Bento XVI, que ele admira e que ele põe como um papa que procurou a tradição. Em seguida, ele fala da retirada da excomunhão de Monsieur Lefebvre, uma asserção, afirmação muito duvidosa, porque o nome de Monsieur Lefebvre não aparece no documento e nenhuma reabilitação de Dom Lefebvre foi feita. Monsieur Lefebvre, segundo o Carnal Rey, juntamente com Monsenhor de Castro Mayer, não foram objetos de uma mudança a respeito das penas que incidiram sobre eles. Dom Rifan esteve em Roma e conversou com o Carnal Rey. O Carnal Rey disse para ele: deixe Dom Antônio Castro Mayer nas mãos da misericórdia divina. Deixou bem claro que eles não fariam nada por Dom Antônio de Castro Mayer. E esse documento é bem ambíguo, bem estranho, pois ele retira a excomunhão de 4 bispos, retira de uma maneira que dá a entender, pelo texto do documento, que a excomunhão existia, por isso que ela será retirada. Ora, isso não é. A justiça exige que se haja de maneira diferente. A única posição realista e justa é dizer que essas excomunhões foram injustas e não existem, como foi no caso de Santa Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi reabilitada e as penas que incidiram sobre ela foram consideradas nulas. Não foi o que fez Bento XVI. Em seguida, o bispo Wander fala
do desejo de Bento XVI de manter de retornar à tradição, de dar uma interpretação, uma hermenêutica da continuidade a respeito do concílio. Coisa absurda, porque não há continuidade entre a liberdade religiosa, o ecumenismo, a colegialidade e o ensinamento da igreja anterior. Então não se pode falar de uma continuidade. Procurar a continuidade naquilo que é oposto é uma atitude que não é católica, uma atitude que não vai contra o bom senso, vai contra o catolicismo, que é a coerência mesma, coerência da fé. Isso não é tudo. É necessário lembrar que Bento XVI, então anteriormente cardeal, ele sempre esteve numa posição de oposição às posições de Monsieur Lefebvre, que são as posições da igreja. Ele mesmo disse que não era possível, hoje em dia, o Estado, como dizer, como o Estado católico. Então ele sempre se opôs à ideia de um Estado católico. Ratzinger dizia ele mesmo que não era possível, que o Estado é inapto, incapaz de se decidir em matéria de religião. Monsieur Lefebvre então lhe falou dos documentos da igreja e ele mantinha essa posição. Monsieur Lefebvre falou da Idade Média, ele disse que a Idade Média foi uma circunstância particular e Monsieur Lefebvre lhe disse 15 séculos de circunstâncias particulares e não só isso, mas todo o ensinamento da igreja mostram que a posição de Ratzinger é uma ruptura com a tradição. Não é uma hermenêutica de continuidade, é uma ruptura. Procurar conciliar duas coisas opostas, a fé católica e a posição modernista, é algo que fere a própria fé católica. Ratzinger é bom lembrar também que ele esteve à frente de quase todas as comunidades de Ecclesia Dei, ao menos as mais importantes, que se manifestaram logo após a sagração, alguns anos depois, e ele então esteve à frente, ou então inspirando de uma maneira ou de outra, a queda do Barru, a queda de Campos, a queda, o nascimento já contaminado da Fraternidade São Pedro, da Fraternidade do Cristo, do Bom Pastor, a queda da comunidade do Padre Munhoz, que é o Oásis, a queda dos redentoristas que estavam na Escócia. Essas e outras comunidades foram vítimas dessa atitude de Bento XVI, que parece um Papa tradicional e não é. Lembrar também que ele tentou tirar seminaristas de Econa, tentou tirar seminaristas da fraternidade, conseguiu alguns, fez um seminário para eles em Roma e 2 anos depois fecharam o seminário e os seminaristas tiveram que partir para se reintegrar as dioceses, suas dioceses de origem, perdendo assim vocações que eram da tradição, que se perderam por causa do cardeal Ratzinger e aqueles que pensavam como ele. Então esse elogio de Bento XVI é uma falha, porque para uma coisa ser boa, ela tem que ser íntegra. E para ser ruim, qualquer defeito causa um mal, um defeito importante, faz com que algo não seja bom. Essa declaração peca por esse ponto. Mesmo se ela fala coisas sensatas, ela critica o Papa Francisco, muito bem, aliás, e depois elogia a fraternidade, elogia
Monsieur Lefebvre, inteiramente concordamos plenamente. Não sei se algum detalhe que me escapou, mas de maneira geral essa parte é boa. E a solução também, retorno à tradição, mas não retorno à tradição dentro da hermenêutica da continuidade. É necessário tomar muito cuidado, porque nem tudo que parece ser né, uma coisa, como nem tudo que parece ser ouro é ouro, né? Porque é necessário examinar com mais calma e ver qual é a intenção final, tanto desse bispo Wander, como não sei, misterioso, que a fraternidade, que Roma tenha deixado este bispo atuar assim com tanta liberdade e falar do Papa com tanta liberdade. Não sei, não quero, fico só assim com a interrogação, mas reconheço que o que ele disse materialmente sobre o Papa Francisco e sobre Monsieur Lefebvre está correto. Mas para essa indagação, o que deseja Monsieur Wander? A hermenêutica de Bento XVI ou realmente a posição de Monsieur Lefebvre? Que Nossa Senhora nos conduza, nos proteja, ela que é a sede da sabedoria e que nos faça seguir os passos de Monsieur Lefebvre, que foi o grande defensor da sociedade católica sobre, sobre a direção do Cristo Rei, que outros parecem defender, mas não defendem, já que seguem um Papa com Bento XVI, que não é de modo algum um defensor da realeza de Nosso Senhor.